O deputado Nicolas Ferreira pediu a palavra durante a primeira sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, quando rebateu as narrativas que foram apresentadas pelos colegas da esquerda. O deputado questionou a descrição dos manifestantes feita pelos parlamentares, qualificando-os negativamente antes mesmo do início das investigações. Nicolas Ferreira também respondeu às acusações feitas por parlamentares por haver investigados entre os conservadores, dizendo: "Não falem de investigados, porque vai ficar ruim para vocês." O deputado rebateu ainda as narrativas de que os parlamentares devem ser responsabilizados pelos atos de eleitores. Nicolas Ferreira respondeu às acusações de que os parlamentares de direita iriam causar tumulto, lembrando: "Foram vocês que levantaram 5 narrativas no primeiro dia da CPMI." Ele questionou: "Falar a verdade é causar tumulto? Se for, então vou causar tumulto." O deputado Maurício Marcon, que falou em seguida, lembrou que há pessoas sofrendo injustiças e defendeu a responsabilização de ministros que promoveram condenações coletivas sem respeito ao devido processo legal. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Primeiro, cumprimento o senhor. Espero que essa casa aqui tenha uma boa condução, essa comissão tenha uma boa condução pelo senhor. Cumprimento também meu amigo senador Magno Malta pela segunda vice-presidência. Eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico, na qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas. Contudo, nesse pouco tempo aqui de CPMI já foram levantados 5. O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem baderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo, que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência.
Agora, é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à Polícia Federal. E por um motivo muito pior, que é para poder saldar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se não me engano. E então essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas patriotas que estavam ali de forma odeira. Segunda narrativa com relação aos investigados. Tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF. Horas. Nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico, há relacionamento jurídico. Então, se for falar de investigação, o PT está lascado. Porque só no governo de transição são 67 que estão investigados. Então, peraí, e outra, não é investigado por uma perseguição política, é investigado por lavagem de dinheiro, esquema de corrupção, peculato. Então, peraí, não fala de investigação, que senão o negócio vai ficar feio para vocês. A terceira narrativa, de que os eleitores do dia 8, de alguns deputados, estavam nos atos do dia 8, dizendo que se tem eleitor lá, aqui o deputado não pode nem estar aqui, e inclusive deve ser condenado. Se for levar essa mesma narrativa, presidente, o PT também está lascado. Porque se for considerar os crimes que o PT cometeu, o Lula é o primeiro então a ser condenado novamente. Porque se o político responde pelo crime do seu eleitor, então realmente a coisa fica complicada. Agora, a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa, que é com relação ao... Se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um Sérgio... Se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, a gente vai condenar, se tiver ali essa exceção. Mas muitos inocentes ali não têm o currículo, ou se não, né, porque o Lula não tem currículo, o ditador não tem currículo, tem ficha criminal. Tiver a ficha criminal dessas pessoas, a gente vai condenar. A gente não vai fazer igual o Lula que vai virar amigo. Para concluir, presidente, porque vai finalizar meu tempo. A gente não vai se tornar amigo. Então, quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente 5 narrativas no primeiro dia de CPMI. E diferentemente de que muitos da esquerda, ninguém levantou questões técnicas, eu quero deixar uma questão técnica aqui, presidente, de que quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto, horas, os 4 últimos anos ficaram nos chamando de genocidas, terroristas, fascistas, negacionistas, homofóbicos, transfóbicos, e agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto. Falar a verdade é causar tumulto? Se for, eu realmente vou causar tumulto. E a oposição também vai causar tumulto. Então, tumulto é isso. E, por fim, fiz aqui requerimentos de 4 convocações, 4 requisições de imagens e um pedido da íntegra da CPMI do DF. Isso sim é fazer oposição de verdade técnica. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon. Senhor presidente, muitos agradecimentos foram falados aqui, tapinhas nas costas, mas eu queria parabenizar o povo brasileiro. Se não fosse o povo brasileiro, essa CPMI não estaria acontecendo. Noticiários falaram que o governo despejou bilhões, milhões, cargos e tudo que foi possível para que essa comissão não acontecesse. E agora temos que ouvir o colega Nicolas, que eles sim defendem, participam e que nós somos os golpistas. Golpismo é não querer investigar, implementar uma narrativa construída que minutos depois quiseram desconstruir. Eu quero que marginais estejam na cadeia, mas senhorinhas que estavam caminhando junto a outros sejam inocentadas, que suas tornozeleiras sejam retiradas e que sua vida seja devolvida, a sua honra construída ao longo de toda uma vida, como tantos casos existem. E que também, senhor presidente, que ministros que rasgaram a Constituição para prender por crime coletivo também respondam por eles. Ou aqui a gente vai escolher quem está errado e quem está certo? Existem ministros que condenam parlamentares, que condenam pessoas que nada tiveram a ver com os atos. Então eles que respondam pelos tais crimes coletivos. Essa CPMI é fruto de um esforço hércule do povo que cobrou seus parlamentares para que não retirassem assinaturas por troca de emendas. E já aproveito esse momento
para convocar as pessoas de bem, que realmente defendem a democracia, não da boca para fora, para que no próximo dia 4 estejam nas ruas, exigindo que a justiça, a liberdade, que tanto é vilipendiada nessa casa, através de projetos de censura, e a democracia verdadeira possam ser respeitadas. Dia 4/6 eu vou exigir que ministros respondam também por seus atos e que cumpram a Constituição, e que senhorinhas que trabalharam a vida inteira para construir esse país não saiam como criminosas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o senador Cleitinho. Presidente, boa sorte para Vossa Excelência. Lisiane saiu e desejar boa sorte para ela. Meu líder Magno Malta. Quero ser bem breve e objetivo aqui e deixar uma reflexão. Ô Magno, já pensou se entra na sua casa e quebra a sua casa e rouba a sua casa? A polícia chega para lá, chega para você e fala assim: me dá as imagens que eu vou investigar. E você vira e fala assim: não quero não precisa mexer com isso não. Eu não quero ser investigado, não precisa não. Então já começou assim, já começou errado. Agora eu quero ser bem direto aqui e ser justo, porque meu pai me ensinou isso, é criação, é ser justo. Quem financiou, quem que quebrou, vai ter que pagar, independente de que lado que esteja. Como você disse, eu não tenho bandido de estimação, errou, tem que pagar. Certo é certo, errado é errado. Agora, se teve omissão também, terá que pagar. Agora, o meu foco maior aqui é nos inocentes. Porque se eu conseguir aqui a CPMI provar que teve 5 inocentes, 100 inocentes, 1000 inocentes, a gente vai ajudar essas pessoas. E tem inocentes, eu vou provar. Numa situação que eu vou provar para vocês aqui. Quando o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, esteve aqui, na audiência aqui no Senado, eu relatei para ele a questão dos ônibus. E ele pegou, sensibilizou, falou: Cleitinho, faz o seguinte, leva esse pessoal lá no Ministério para mim. Peguei e levei um representante desses ônibus. Escutei um deputado falando aqui que todos os outros foram financiados. Mentira. E eu provo isso e vou provar. E ele já provou isso pro Flávio Dino. Esse representante, um proprietário dos ônibus que teve, ele contou lá pra gente lá que ele simplesmente alugou esse ônibus pro pessoal que veio aqui dia 8. E que no dia 1º da posse do Lula ele alugou também. E aí? Ele é inocente. E vamos lembrar, gente, que ônibus são de pessoas. São mais de 100 ônibus que foram apreendidos. São trabalhadores que estão sem poder trabalhar. Aí, na conversa com o Dino, presidente, o Dino se sensibilizou e comprometeu que ia encaminhar para o STF para poder liberar esses ônibus. Os ônibus estão sendo liberados. Então é eu que estou errado? Então será que não tem inocência nessa história, não? Tem inocente e eu estou aqui para eles. E a gente vai provar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Com a palavra agora o meu colega aqui de mesa, o vice-presidente senador Magno Malta.